Reverendíssimo Padre Erenaldo, nosso pároco, caríssimos diáconos Joselito e Pedro Júnior, amados irmãos e irmãs, diletos filhos e filhas de Deus da nossa Catedral de Santo Antônio. A Igreja celebra nesta noite, solenemente, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Eis o motivo de sermos cristãos. Eu sou cristão, você é cristão, nós somos cristãos por causa do acontecimento dessa noite, a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Não haveria sentido professar a fé em Jesus Cristo se Ele não tivesse ressuscitado. E esse então é o grande marco da humanidade, é o grande dia da história da humanidade, que coincide então com a história da salvação. Nós, culturalmente, tradicionalmente, temos o costume de comemorar o nosso nascimento, nosso natalício. Que bom seria se todos os cristãos lembrassem de celebrar o dia que nasceu para o reino de Deus, o dia que nasceu para a glória do Senhor, o dia que nasceu para o céu, que é esta noite, que nos lembra, é a grande liturgia batismal. Esta noite leva-nos, consequentemente, ao dia do nosso batismo, onde particularmente cada um celebra a sua dignidade de filho de Deus e assim a possibilidade de entrar na glória eterna. Hoje a humanidade nasceu para o céu, com a ressurreição de Cristo, porque até a noite do sábado, nesta madrugada de domingo, esta vigília, a humanidade vivia na penúria do pecado, da escuridão. Quando, tendo caído do pecado, quebrou a aliança da graça santificadora da criação do Senhor. E é por isso que a igreja nos faz ler todas estas leituras, concluindo esse grande dia, essa grande celebração. Como celebrar esta grande data? A nossa salvação, a salvação da humanidade, a saída do pecado, da escuridão para a graça. E a igreja então nos faz celebrar esses 3 dias, São 3 dias numa única celebração. Não podemos esquecer disso, que a celebração de hoje, ela começou, que dia? Na quinta-feira. É uma única celebração que nós aqui iniciamos na quinta-feira à noite, passamos pela sexta-feira da paixão e hoje solenemente concluímos. Essa é a forma que a igreja encontrou de celebrar tão grande mistério, a salvação da humanidade. 3 dias para celebrar a salvação da humanidade. Concluindo hoje com essa grande liturgia, com essa vigília pascal, dividida em 4 momentos. Já celebramos a primeira liturgia, a liturgia da luz, onde tivemos a bênção do fogo novo e acendemos o círio pascal de 2024. Acendemos nossas velas, cantamos o exulte, fizemos essa pequena procissão da luz, fazendo assim uma liturgia, Bênção do fogo, procissão da luz e o canto do exulte. E agora estamos na liturgia da palavra, lendo toda a história da salvação. Daqui a pouco teremos a liturgia batismal, a bênção da água que será aspergida. Algumas paróquias que prepararam, alguns catecúmenos também, pode ser nesse momento o batismo, Por isso a liturgia batismal. Mas nós não iremos celebrar agora, iremos celebrar amanhã, mas iremos ter a bênção da água e a aspersão, celebrando a terceira liturgia dessa noite, a liturgia batismal. E por fim, a liturgia eucarística, onde iremos nos alimentar do corpo e sangue de Cristo. Nessa liturgia da palavra, nesse segundo momento dessa vigília, nós podemos acompanhar toda a história da salvação. Desde a criação, por isso que lemos, a primeira leitura foi de Gênesis, passando, e é interessante olhar isso, do capítulo 1 a 12 de Gênesis, fala de toda a pré-história. São milhões de anos.
que tem o início no ato da criação. Deus criou, como conhecemos aquele primeiro capítulo. E aí nós temos a segunda leitura dessa liturgia, que é Abraão, capítulo 12. Começa a história da humanidade na Sagrada Escritura. De 1 a 11 é a pré-história. É aquilo que nós falamos de milhões e milhões de anos, né? Da criação até Abraão. Os teólogos e estudiosos dizem que na história da humanidade, Abraão se encaixaria no ano de 1850 a.C. Então, eu trago esse dado por quê? Para falar da paciência de Deus. 1850 anos até a vinda do Salvador. Tendo feito uma aliança com Abraão, foi a segunda leitura de hoje, o pai da fé. E dali surge então a religião monoteísta, né? Crer no único Deus. A humanidade sai do paganismo, do politeísmo, né? Acreditava em vários deuses. Para a partir de Abraão, nós temos a religião monoteísta, a religião que crê no único Senhor. E é em Abraão que o Senhor realiza a sua aliança. Uma aliança que o fez, através de Moisés, libertar o seu povo, quando caiu nas garras do faraó. Foi a leitura seguinte. O povo que foi liberto, cantamos, né? Ouvimos a leitura e depois cantamos o responsório, como Deus libertou o seu povo, né? Sendo guiado por Moisés, atravessou em pé enxuto o Mar Vermelho, e os cavalos e cavaleiros, o poder representado ali de Faraó, em seus cavalos e cavaleiros, foram afundados no mar. As leituras seguintes, 2 de Isaías, para falar do amor de Deus, né? Deus que, apesar da obediência, quando o povo chega em Israel, quando o povo chega em Canaã, cai na idolatria. E aí as 2 leituras de Isaías, dessa liturgia de hoje, resgata, né, o amor de Deus, que não desiste do seu povo. Na leitura que lemos, nos fala: vinde comer sem pagar, né? Vinde para o banquete, quis dizer isso a leitura. E assim, também a leitura de Baruque, para falar do amor de Deus. E para concluir a liturgia da palavra do Antigo Testamento, e onde termina as trevas, né? A última leitura, na sequência nós cantamos o Glória. Queria trazer a última leitura, que foi de Ezequiel. Retomemos esse trecho, como conclui o Antigo Testamento na liturgia de hoje, né? Para dizer que a humanidade saiu das trevas. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: filho do homem, os da casa de Israel estavam morando em sua terra, mas mancharam-na com sua conduta e suas más ações. O povo que Deus levou para a terra que corria leite e mel, caiu na desobediência, da idolatria, e adoraram deuses pagãos. Então derramei sobre eles a minha ira, por isso que eles caíram no exílio da Babilônia, por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos com os quais o mancharam. Eu dispersei-os entre as nações, e eles foram espalhados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta e suas más ações. Quando eles chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se comentava: esse é o povo do Senhor. Mas tiveram de sair do seu país. Então eu tive pena do meu santo nome. Atenção, olha o que Deus está dizendo: eu tive pena do meu santo nome, que a casa de Israel estava profanando entre as nações para onde foi. Por isso, dizei à casa de Israel: assim fala o seu Deus, não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, mas é por causa do meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Para dizer bem aqui, ele vai enviar o Salvador, mas não é mérito da humanidade. Não é mérito da humanidade. É graça de Deus. O Antigo Testamento, dessa liturgia, da vigília de hoje, conclui assim: não é por graça, não é porque fizemos alguma coisa, não é porque cumpriram a lei, não é porque cumpriram os mandamentos. Pelo contrário, foram fiéis. Mas é pelo meu santo nome, é pelo meu poder, que eu vou enviar o Salvador. E aqui, amados, eu queria trazer uma cena bíblica, que não é muito comum refletirmos nesse momento, mas eu queria ir lá para o Apocalipse, à tarde do sábado santo. Nós sabemos que o Apocalipse, se não sabemos, temos que saber, precisamos saber,
são revelações que Deus deu a João. E ele escreveu um livro. O último livro da Escritura é o Apocalipse. E ele diz, começa o livro do Apocalipse dizendo que Deus o revelou. Tive uns sonhos e Deus vai me revelando a glória. Capítulo 1. Ele vai falando dos sonhos. Quando ele chega no capítulo 4, a igreja interpreta que ele está falando, Deus o levou para a tarde do sábado santo. Você pode ir em casa ler com calma, quero que você leia nessa Páscoa. Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. No 4, João diz que Deus lhe deu uma visão. E diz, sobe aqui no reino. E a porta estava aberta. Ele diz que subiu, né, parece que é uma escada. E ele sobe a porta e ele olha para dentro do reino. E ele diz que estava um ancião sentado no seu trono. Tomado, rodeado, ladeado de 7 tochas, 7 fogos. O que falta dessa visão? Claro que o ancião é o... Vamos entender a linguagem apocalíptica de João. Quem é o ancião que está sentado no trono, bem no meio, no centro? O Pai. O que simboliza as 7 labaredas de fogo? O Espírito está fraco. Aquelas 7 labaredas de fogo que ladeavam o ancião é o Espírito. Quem está faltando nessa cena de João? Se está o Pai e está o Espírito Santo, quem está faltando? Cristo. Porque é o sábado santo. Ele está na mansão dos mortos. O que está na mão do ancião? Quem leu Apocalipse 4 sabe. Que a sequência da visão dele é essa. Tem alguma coisa na mão do ancião, o que é? Um livro. Vocês precisam ler Apocalipse 4. Ele continua falando da visão. O ancião está sentado no centro. É importante conhecer isso, porque é a visão que Deus deu a João do sábado santo. O ancião está sentado e ele tem na mão um livro lacrado. E aquele livro é a minha história. Aquele livro é a tua história. É a nossa história. É a história da humanidade. Lacrado. Ali está como você é fiel e como você é infiel. Ali é o amor e o desamor que nós temos. Esse desequilíbrio que nós vivemos, de amar a Deus, às vezes viver no pecado, de perdoar e guardar o ódio, de ser fiel um dia e ser infiel a Deus no outro dia. E lá está o ancião com o livro da humanidade, a história, o julgamento na mão. E ele diz que ninguém é digno, né? Não há aqui ninguém digno para abrir o livro. Selado. E João começa a chorar, ele diz na visão. Eu comecei a chorar porque ninguém poderia abrir o livro. E o ancião toca nele e diz, não chore. O leão de Judá, o rebento de Israel, abrirá o livro. E ele diz que nessa hora olha para a porta e eis que surge o cordeiro. É bonita essa imagem, né? O ancião diz, olha, vai ser um leão de Judá. Falando da força, do poder. Depois diz, é um rebento de Israel, algo frágil. E quando ele olha para a porta, eis que vem o cordeiro com 7 chifres. O poder, a honra e a glória. E aí se canta, começa um coro. Todos os anjos começam a cantar, porque o cordeiro entra. É Jesus saindo da mansão dos mortos e entrando na casa do Pai, na glória eterna. Que linda, né? Imagem, a gente pouco lê Apocalipse 4, 5. Essa imagem forte da entrada de Cristo no céu. E todos no céu começaram a cantar. Ao cordeiro imolado, toda a honra e toda a glória. Ele é digno de receber nas mãos o livro lacrado e abrir os seus selos. Aqui, amados irmãos e irmãs, está dizendo, é em Cristo que passa a salvação da humanidade. Se é Ele que vai abrir o livro, é Ele, é por Ele, é nele que nós passaremos no julgamento. O amor e o desamor, a nossa fidelidade e a nossa infidelidade a Deus. É em Cristo, é no Cordeiro, é Ele que tem o poder, os 7 chifres, a plenitude do poder está em Cristo, porque Ele venceu a morte, a cruz, e foi fiel a Deus até o fim. Agora, para encontrar o Cordeiro imolado e passar por Ele a nossa salvação,
olhemos para o evangelho de hoje. A conclusão, Maria Madalena, a outra Maria e Salomé foram ao sepulcro, está vazio. A pedra, quem removeu essa pedra, né? Na nossa vida, elas iam preocupadas, né? Quem vai remover a pedra? E a pedra já estava removida. E o anjo que está ali dentro pergunta: a quem procurais? Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ele recitou: não está aqui. Veja o lugar onde puseram. Ide a seus discípulos e a Pedro, que irá à frente, ide dizei aos discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente, na Galileia. Lá o vereis, como ele mesmo tinha dito. Olhar esse evangelho nesta noite, para dizer, nós nos unimos ao Cordeiro, anunciando, ide, junto aos discípulos e a Pedro, junto com a igreja, anunciar o que viram, o que ouviram e o que celebraram nesta noite. Essa é a nossa missão. Para passar naquela porta do Cordeiro, ide com os discípulos e com Pedro. Aonde? A Galileia. Enfrente os desafios, na certeza, na esperança, na alegria de que Cristo venceu a morte. É na Galileia, nos desafios, carregando a tua cruz, você vai encontrar o Cordeiro, vai encontrar Cristo, vai encontrar o Salvador. E é por Ele que você entrará na glória eterna. Não pelos teus méritos, como já refletimos. Porque por nós continuaríamos nas trevas, na penúria da escuridão. É por Cristo. É Ele o Cordeiro imolado. É Ele toda a honra e toda a glória. É Ele o único, digno de abrir o livro lacrado da nossa vida, da nossa história, do nosso julgamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.